Opa, aqui é o Léo. Quando o assunto é Akatsuki, galera, muita gente já imagina uma das organizações mais perigosas de Naruto. De fato, é mesmo, tá? Com razão. Os membros eram absurdamente letais, assim, inteligentes e variados com habilidades capazes, assim, de destruir vilas inteiras. Mas existe uma pergunta que sempre mexe com a cabeça, com o consciente dos fãs de Naruto, que é: quais personagens teriam poder suficiente para enfrentar todos os membros da Akatsuki sozinho e ainda por cima sair vitorioso? Antes de começar de fato o vídeo, eu sei de um personagem que vence tranquilamente a Akatsuki inteira, que é o seu like. É claro, o seu like arrebenta a Akatsuki inteira de boa. Então já aproveita, deixa o like e se inscreve aqui no canal para sempre ficar por dentro de tudo de Naruto. Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Calma aí. Lembrando, eu vou falar da Akatsuki sem Orochimaru e contando com todos os caminhos do Pain. Beleza? Então agora sim, bora pro vídeo. Galera, e aqui não estamos falando de vencer um único integrante. Estamos falando de encarar a Akatsuki inteira, o grupo inteiro, de uma vez só, sem ajuda e sem reforço. E a verdade é que dentro do universo de Naruto, alguns nomes simplesmente estavam assim, em outro patamar em questão de poder. E para começar essa lista, é impossível eu não citar ele, Hashirama. Cara, o Hashirama não era só um ninja poderoso. Ele era uma força da natureza, velho. O seu Mokuton, sua resistência absurda e a capacidade de lutar contra, assim, lendas como Madara, fazem dele um dos poucos personagens que poderiam controlar o campo de batalha inteiro. Contra a Akatsuki, Hashirama teria vantagem contra praticamente todos os membros, porque seu estilo de combate é amplo, opressivo e difícil de responder à altura de nível de poder do Hashirama. O Hashirama vence a Akatsuki porque ele não entra em batalha como um ninja comum. Ele entra como uma calamidade viva, velho. E a grande diferença entre ele e a maioria dos personagens é que o Hashirama não depende de um único truque para sobreviver. Cara, o Hashirama tem um volume de chakra assim absurdo, regeneração fora do normal, controle de campo e um estilo de luta que sufoca o inimigo antes mesmo dele conseguir desenvolver a própria estratégia de contra-ataque. E se a luta for lutar contra Hashirama um por um, cara, aí a humilhação para a Akatsuki, assim, ela é absurda, tá? Absurda. Aí passa para outro nível. O Hashirama com Mokuton, modo sábio e regeneração, ele está em outro nível. E ainda por cima tem os clones dele, que são absurdamente fortes, tá? Que acabaria com a Akatsuki tranquilamente. O Susanoo do Itachi não ia aguentar, cara. Não ia aguentar o estilo Madeira, as verdadeiras 1000 mãos. Nem o Susanoo do Madara com a Kurama junto aguentou. Então, por fim, Hashirama ganha da Akatsuki inteira sozinho. Mas calma aí, viu? Que existe alguém que leva essa discussão para um nível ainda mais brutal. E esse alguém é Madara Uchiha. E aqui, galera, a situação já muda de figura completamente, tá? Porque o Madara não só tinha poder bruto, como também tinha leitura de combate, experiência assim absurda e um arsenal que simplesmente desmontava qualquer equipe. Mesmo antes de alcançar sua forma mais monstruosa, que é o Madara Hikudo, o Madara já era um pesadelo para qualquer grupo que dependesse de coordenação. O Susanoo, os clones, o Khatoon em larga escala, o domínio absoluto do taijutsu dele e a confiança de quem luta como se já soubesse o resultado da própria luta tornam ele quase impossível de vencer. Galera, mas aqui é um cenário hipotético, tá? Porque o Nagato possui o Rinnegan, que são os olhos que o próprio Madara, vamos dizer assim, emprestou para ele, tá? Mas nesse cenário eu vou colocar o Pain com o Rinnegan e o Madara também com o mesmo Rinnegan. Mesmo assim, Madara ganha, tá, galera? Porque os únicos adversários, vamos dizer assim, mais enjoados pro Madara é o Obito Itachi e o Pain. Mas o Madara pode invocar 10 clones absurdamente forte e falar a icônica frase: vocês preferem com ou sem Susanoo? E ainda por cima ele pode colocar o Susanoo perfeito em todos os clones. Cara, na boa, não tem como a Akatsuki vencer o Madara. Não tem como. E eu tô falando do Madara base, tá? Eu nem vou colocar nesse vídeo Madara Hikudo, né?
Madara 10 Caudas, porque aí já é humilhação total pra Akatsuki. Aí não tem chance nenhuma, tá? Galera, só que essa lista não termina no Hashirama e no Madara, tá? Tem mais 2 personagens que, na minha opinião, derrotam a Akatsuki inteira sozinho. E o próximo é Sasuke Uchiha. O Sasuke também entra nessa categoria, principalmente quando domina seus recursos mais avançados. O Rinnegan, o Ame no Tojukara, o Susanoo em escala colossal, e a leitura de batalha deles seriam suficientes, galera, para desmontar a organização com eficiência, tá? Eu tô falando do Sasuke no auge, tá? Ali no final de Naruto. Porque no auge o Sasuke ainda pode pôr outro fator decisivo ainda, a adaptação. A Akatsuki tem membros muito perigosos, justamente porque exploram fraquezas específicas dos adversários. Mas o Sasuke, galera, no final de Naruto, ele evolui rápido demais. Tá muito rápido para cair no mesmo tipo de armadilha várias e várias vezes. Ele lê, ajusta e responde. Se o recurso falha, ele muda a abordagem, galera. Além da velocidade do Sasuke, está em outro nível no final do anime, galera. Cara, o Sasuke vence a Akatsuki inteira sozinho também, tá? Eu acredito, mesmo colocando todos os caminhos do Pain em todos os outros membros, cara, o Sasuke ainda vence. Bom lembrar, tá? Eu tô falando do Sasuke no final do anime. Tô falando do Sasuke no final de Naruto. Com o Rinne Sharingan e o Mangekyou Sharingan inteiro. Aquele Sasuke ali, sola a Akatsuki inteira, sozinho. Naruto, modo sábio dos 6 caminhos. Galera, o nível de percepção, velocidade, poder ofensivo e resistência do Naruto faz com que a maioria das habilidades da Akatsuki simplesmente não acompanhe o ritmo do Naruto. Ele consegue lutar com múltiplos oponentes ao mesmo tempo, reagir a ataques com frações de segundo e suportar trocas que, assim, destruiriam qualquer outro ninja. Com clones, mobilidade, percepção elevada e uma reserva de chakra, assim, praticamente monstruosa. Ele consegue enfrentar múltiplos oponentes ao mesmo tempo sem desorganizar sua própria estrutura de luta. E isso é fatal contra uma equipe como a Akatsuki, porque o grupo perde a principal vantagem que tem, que é pressionar o inimigo por diferentes ângulos e forçar o próprio inimigo a cometer erros repetidamente. Galera, mas o Naruto aguenta esse tipo de cenário melhor do que qualquer outro personagem, tá? E quanto mais a batalha se prolonga, mais difícil fica para a Akatsuki acompanhar o ritmo do Naruto. E ainda por cima, como eu falei, tem os clones que são absurdamente fortes de Naruto, tá? Mano, pra você ter ideia, o Naruto pode invocar 1000 clones e ir pra cima da Akatsuki com tudo. O clone é só uma ferramenta que o Naruto pode utilizar, porque se ele for com tudo pra cima, ele nem precisa usar os clones, tá? O Naruto, o modo sábio dos 6 caminhos, sim, ele está em outro nível de poder, tá? Ele já está muito longe do poder da Akatsuki. Simplesmente não tem como a Akatsuki ganhar do Naruto ali no final do anime, tá? Aquele poder que ele chegou. Naruto obliteraria a Akatsuki inteira, tá? Não tem como. E é uma coisa também meio óbvia, né? Galera, vamos lá. Eu não vou colocar Maito Gai, porque na minha opinião, o Gai não ganha da Akatsuki inteira. Calma. Vamos lá. O Gai teria que abrir o 8º portão, não é? Ou seja, o Gai tem prazo para ganhar da Akatsuki. Ele tem tempo. E se for colocar todos os caminhos do Pain e outros membros da Akatsuki, cara, são, assim, se eu não me engano, são 16 personagens contra um só. Por mais que eu acho que sim, o Gai no 8º portão ganharia de Deidara, Sasori, Kakuzu e algum outro caminho do Pain também. Só que o problema maior mesmo é o Pain, o Itachi e o Obito. E mesmo que o Gai vai pra cima com tudo do Deidara, do Kakuzu e do Sasori, ele vai estar tomando o poder de todos os outros membros da Akatsuki ao mesmo tempo. É muita gente pra cima dele. Mas, nesse cenário do vídeo, eu estou colocando todos os caminhos do Pain e a Akatsuki inteira também, tá? O Gai no 7º portão ganharia de alguns membros, sim, mas ele teria que abrir o 8º portão. E, na minha opinião, o Gai é absurdamente forte, tá? Não tirando nenhum mérito do Gai, mas não tem como o Gai ganhar da Akatsuki inteira sozinho no 8º portão. Ele ganha de vários membros, sim. Vou repetir, ele ganha mesmo, porque ele tem tempo para vencer a luta. E cada soco dele no último portão, galera, quebra uma parte do osso dele. É só ver a luta dele contra o Madara. Vai quebrando várias partes do osso dele até levar ele à morte. Igual eu falei, ele pode ganhar do Kakuzu, do Deidara, do Sasori, pode ganhar da Kona também, outros ali,
do Hidan, que o Hidan é imortal, mas assim, você entendeu, né? Ele ganha do Hidan, tudo. Então, por esses fatores, na minha opinião, eu acho que o Guy não ganharia da Akatsuki inteira. Sozinho, tá? Ele não ganha. E galera, a Akatsuki era devastadora, mas não invencível. O que separa um personagem comum de um personagem capaz de vencê-la sozinho é exatamente a combinação entre poder, velocidade, inteligência e controle total do combate. A questão é que o Guy tinha velocidade, só que o Galo estava contra o tempo, né? E é por isso que nomes como Hashirama, Madara, Naruto e Sasuke sempre aparecem no topo dessa discussão, porque eles não venceriam apenas a luta, eles mudariam completamente o destino da batalha. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Qual personagem você acha que venceria a Akatsuki inteira sozinho? Deixa aqui nos comentários. Já aproveita, já deixa o like e se inscreve aqui no canal para sempre estar por dentro do assunto de Naruto. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo. Falou!